No coração opulento do palácio de Zahran, o sheik bilionário Rashad Al-Khoury enfrentava um desafio que nenhum dos 20 experts ao seu redor conseguira resolver. Seu olhar, frio e penetrante, refletia a impaciência de um homem acostumado a controlar tudo, menos esse enigma que ameaçava abalar seu império. O silêncio tenso do salão parecia sufocar até mesmo o brilho dourado que adornava as paredes, enquanto rostos frustrados evitavam cruzar seu desdém. O Emirado de Zahran, uma joia rarefeita entre dunas infinitas, exalava luxo em cada detalhe. Tapetes persas de seda pura estendiam-se sob pés silenciosos, lustres de cristal lançavam reflexos cintilantes sobre colunas cravejadas de ouro. O ar era impregnado por uma mistura exótica de incenso de mirra e especiarias oriundas das caravanas da Rota das Pérolas. Lá fora, o deserto sussurrava sua vastidão, uma lembrança constante da força imutável que sustentava. O poder do sheik. Em meio à grandiosidade do palácio, uma presença quase despercebida caminhava com passos leves. Layla, a serva humilde e perspicaz. Seus olhos discretos, atentos a cada gesto e palavra não dita, escondiam uma mente clara, que via além do brilho e das aparências. Enquanto observava a frustração crescente do sheik, guardava um segredo, uma confiança silenciosa em sua própria capacidade, intocada pelo orgulho que corroía os nobres à sua volta. O dilema era simples na forma, porém impossível na prática. Uma falha inesperada no sistema financeiro do império, um código intransponível que desafiava todos os especialistas. 20 mentes brilhantes haviam tropeçado na mesma pedra. O silêncio coletivo pesava como uma sentença, enquanto Rashad sentia o orgulho se esvair, ameaçado pela vulnerabilidade de não dominar aquilo que lhe pertencia. Layla, calada, lançou um olhar breve em direção ao sheik. Havia ali algo que escapava aos especialistas, uma inquietação quase maternal que rompia a muralha gélida de sua autoridade. Rashad percebeu, mesmo que relutasse, que aquela serva era distinta. Seu desafio silencioso encontrava eco em sua própria alma. Um terreno ainda virgem de emoção, onde apenas o poder reinava. O murmúrio contido da serva chamou a atenção quando, sem alarde, ela se aproximou do dispositivo que culminava toda a complexidade daquela crise. Com dedos firmes e uma respiração controlada, ela tocou o painel e, em apenas 60 segundos, desvendou o enigma que consumira a paciência dos mais sábios. O salão prendeu a respiração. Rashad, atônito, viu seu constante controle vacilar diante daquele ato simples, porém revolucionário. O orgulho que o sustentava começou a se despedaçar, e em seu olhar não havia mais desprezo, mas uma admiração incipiente e inquietante. Layla não era mais uma sombra invisível. Ela era a chave para um novo capítulo do Império, e talvez para o próprio coração daquele homem de ouro e areia. E antes que a próxima grande surpresa das areias de Zahran seja revelada, confirme se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca nenhum instante dessa saga de poder e paixão. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te conquistou. Me conte nos comentários. Você acredita que essa serva humilde vai mudar o destino do império? Sua paixão por estes dramas é o que nos inspira a continuar. E obrigado por estar conosco.
O silêncio que preenchia o salão do palácio de Zahram parecia mais denso do que nunca após o toque certeiro de Layla. Rashad al-Khuri permaneceu imóvel, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e uma sensação estranha que ele não sabia nomear. Uma inquietação que se alojava no fundo do peito, causando um leve aperto que jamais experimentara. Os especialistas, atônitos, trocaram olhares desconfiados, incapazes ainda de acreditar que a humilde serva havia desvendado o que eles, com seu ensino acadêmico e anos de experiência, não conseguiram sequer compreender. O sheik inalou profundamente. O aroma do incenso envolvendo sua pele quente e inquieta, enquanto seu ego, ferido e ao mesmo tempo curado por aquela prova de genialidade inesperada, lutava para encontrar um novo equilíbrio. Layla virou-se lentamente, com a cabeça erguida e o olhar firme, mas sem desafio, uma combinação rara que fluía de sua simplicidade. Rashad sentiu um impulso quase irracional de questionar aquela mulher que ousava romper sua barreira impenetrável, mas sua voz, por ora, ficou presa na garganta. O palácio, imenso e resplandecente, parecia de repente pequeno para a tensão silenciosa que se instalava entre eles. Ele se aproximou, os passos ecoando sobre o tapete persa, cada movimento carregado de uma imponência que não podia esconder a vulnerabilidade tímida que lhe fazia companhia naquele instante. Layla não desviou o olhar. Havia uma chama austera em seus olhos castanhos, que o fez recuar por um breve momento, perdido num turbilhão de sensações contraditórias. Quem é você, realmente? A voz de Rashad saiu baixa, um misto de comando e fascinação, como se buscasse decifrar o enigma oculto por trás daquela serva que desafiava as leis do seu mundo. Você não deveria estar aqui, apagada nas sombras, como uma mera peça de decoração neste palácio. Layla deu um passo à frente, o tecido simples do vestido estregando-se suavemente contra o chão polido. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquela pergunta que carregava consigo algo além do óbvio, um convite silencioso para se revelar. Sou apenas a que observa o que muitos escolhem não ver, meu senhor, respondeu com voz calma, porém segura, revelando uma sabedoria contida que Rashad não esperava ouvir de alguém tão humilde. O sheik franziu a testa, o rosto austero formando linhas que denunciavam a luta interior entre o orgulho e a admiração. Aquele momento fugiu de qualquer roteiro que ele já havia traçado para si mesmo. Toda a sua autoridade parecia deslocada diante daquela mulher que falava com a verdade invencível da simplicidade e da coragem contida. Uma brisa suave entrou pelas janelas abertas do salão, arrastando o aroma doce da noite do deserto, enquanto as luzes do palácio lançavam sombras dançantes pelas paredes douradas. Layla sentiu o coração bater. Descompassado, consciente do risco que corria ao ousar falar tão abertamente diante do sheik bilionário. Você entende o que significa para mim que alguém fora da nobreza veja além do ouro e do poder? Rashad continuou, sua voz agora tingida de um tom quase vulnerável. Ninguém ousa me desafiar, Layla, e menos ainda me ensinar algo. E você? Você conseguiu isso em menos de um minuto. Ela desviou o olhar por um instante, um fio de silêncio preenchendo a distância entre eles. Uma pausa carregada de significados não ditos. Layla sabia que sabia algo além daquele desafio técnico. Uma verdade oculta, uma sombra que seguia a aura brilhante do sheik, um segredo enterrado sob a areia do passado. Porque o senhor ainda está preso a algo que não pode controlar, disse ela baixinho, com um leve tremor na voz.
Uma mistura de medo e esperança em suas palavras. Não tudo o que está diante dos olhos pode ser dominado com força ou comandos. Às vezes é preciso coragem para reconhecer o que nos ultrapassa. O olhar de Rashad apertou, a musculatura do maxilar contraída, enquanto um tremor de emoção inesperado percorria sua espinha. Como se aquelas palavras tivessem penetrado a muralha que ele ejaculava contra qualquer ameaça ao seu domínio. Você fala como se me conhecesse, ele respondeu, mais para si mesmo do que para ela. Conheço o homem que enfrenta guerras internas todas as noites, mesmo no silêncio das suas riquezas, replicou Layla, agora sem contê-la a sinceridade que a fazia andar na corda bamba do respeito e da ousadia. Sei do medo de perder não só o império, mas a si mesmo. Rashad revelou um sorriso amargo, o brilho fio dos seus olhos suavizado por um claro desabafo. Por trás daquele sheik bilionário temido e imbatível, havia um homem envelhecido pela solidão de suas decisões, cansado do peso das correntes invisíveis que ele próprio havia forjado. "O que você quer, Layla?" murmurou, uma pergunta que carregava o peso de uma súplica disfarçada. Ela hesitou apenas um instante, antes de responder, sabendo que se aventurava numa dança perigosa com aquele leão de ouro. "Quero apenas ser ouvida, meu senhor, e que o senhor confie, pela primeira vez, em alguém que não carrega títulos, mas carrega a verdade." O silêncio se fez novamente, e então a porta do salão se abriu com um estalo baixo, que fez ambos se virarem em uníssono. Um mensageiro aproximou-se, entregando um envelope lacrado com o emblema real de Zahran. Rashad abriu-o rapidamente, os olhos lendo a carta que trazia uma notícia que poderia balançar os alicerces já frágeis do seu império. O sangue pulsou forte em suas veias, e um novo fogo acendeu-se em seu olhar. "Isso não pode acontecer agora", disse ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa naquela sala. Layla percebeu, com uma mistura de apreensão e uma estranha esperança, que aquela notícia ameaçava não só a estabilidade do império, mas também o delicado fio que começava a ligar suas vidas. E quando Rashad virou-se para encarar Layla, a determinação de um homem prestes a enfrentar sua maior tempestade era clara, tão inabalável quanto o deserto que cercava o palácio. "Prepare-se, Layla. As areias de Zahran vão revelar mais do que segredos", sussurrou ele, e naquela frase vibrava o prenúncio de uma manhã que mudaria tudo para ambos. O destino do sheik bilionário e da serva humilde que desafiava sua autoridade estava prestes a dar um salto irrevogável, e naquele instante, nenhuma riqueza ou poder poderia protegê-los das sombras que se levantavam além do horizonte dourado. O silêncio que se seguiu à entrada do mensageiro parecia ecoar dentro do vasto salão dourado do palácio. Rashad segurava o envelope com uma rigidez incomum, como se cada palavra contida ali carregasse o peso de um destino inevitável. Seus dedos trêmulos perfuravam o lacre real, enquanto Layla mantinha o olhar fixo nele, sem piscar. O sheik pronunciou as primeiras linhas da carta em voz baixa, quase uma prece entre dentes. Uma rebelião iminente nas províncias do sul. Os aliados mais importantes questionam minha liderança. A leitura parecia arrastar o ar da sala para um buraco negro. As paredes cobertas de ouro não ofereceram conforto algum. Lá fora, o deserto perdeu o brilho do entardecer, dando lugar a uma escuridão inclemente. Rashad virou-se devagar,
seus olhos ardendo com uma mistura de fúria e medo. Pela primeira vez em anos, ele se sentia vulnerável, não por uma falha técnica, mas diante da traição que crescia nas próprias entranhas do seu império. A presença constante de Layla ao seu lado era quase palpável, e ele percebeu que, nos breves segundos em que ela resolvera o imbróglio do sistema, algo mais havia mudado, algo que ainda demoraria a compreender. Isso não pode acontecer, repetiu, a voz carregada de desespero contido, enquanto a mão fechava-se em punho, derrubando uma taça de cristal que se espatifou no chão, fazendo a quietude se quebrar no som agudo do choque. Layla sentiu o corpo estremecer diante daquela explosão silenciosa e tão genuína. Os esforços para controlar a imensa responsabilidade da coroa agora pareciam pequenos diante de um novo teste. O fogo real das traições e ambições que cresciam à sombra do palácio. O silêncio voltou a assentar, mas agora não era mais o silêncio da frustração, e sim o murmúrio das dúvidas que dançavam entre os presentes. Rashad respirou fundo, aproximando-se da janela que dava vista para as dunas implacáveis, que sob a luz da lua pareciam mais uma prisão do que um domínio. O vento trouxe consigo o aroma de jasmim e areia quente, e por um instante ele fechou os olhos, deixando-se consumir pela intensidade do momento. Aquele homem acostumado a ordenar o impossível sentia o peso da responsabilidade esmagar seu peito. Antes tão seguro em sua armadura de ouro, encarava agora um abismo, onde nem todo o poder podia alcançá-lo. Com passos hesitantes, aproximou-se, o tecido simples de seu vestido deslizando pelo chão polido. Sua respiração era controlada, mas dentro do peito uma tempestade crescia. Ela sabia que a lealdade ao sheik não era apenas um dever, mas algo que estava começando a se enraizar no mais profundo de sua alma. Meu senhor, sua voz saiu firme, porém carregada de uma doçura estranha, que misturava respeito e ousadia. O que ameaça seu império não são apenas as forças externas, mas aqueles que se alimentam do medo, da desconfiança que cresce entre os seus. Rashad virou-se, com um brilho estranho nos olhos. Parecia enfim buscar uma âncora, um farol na escuridão que se abatia sobre ele. E quem, entre os meus mais próximos, daria as costas ao sheik bilionário? Seu tom tornou-se severo, misturando incredulidade e dor. Me diga, Layla, pois confesso que até seus passos, antes imperceptíveis, agora me atravessam a alma. Ela engoliu o nó que se formara na garganta, seus olhos castanhos sombrios refletindo mais do que piedade, uma decisão firme nascida da coragem que ela própria não sabia possuir antes daquele instante. Nem todos que estão ao seu lado desejam seu bem, Rashad. A corte é um jogo de máscaras e sombras. Sinto isso em cada palavra não dita, em cada olhar que desvia diante do seu. Você viu a lealdade que há em mim, e talvez compreenda que meu lugar não é sombra, mas a luz que revela os perigos ocultos. O silêncio voltou, pairando entre ambos como uma promessa não verbalizada. Rashad sentiu o calor daquelas palavras, tão simples e diretas, queimando as paredes de sua arrogância. Ele se aproximou lentamente, como um predador que encontra sua presa e sente nela algo diferente. Não medo, mas desafio. E o que pretende fazer a respeito? Indagou a voz baixa, um convite formalizado no meio daquela sala deslumbrante, ao invés de uma ordem. Layla olhou nos olhos, o coração batendo forte diante daquele momento. Não era somente um pedido, mas um pacto tácito,
um desafio para que Rashad abrisse não apenas seu império, mas também sua própria alma. Quero ajudá-lo a reinar, não apenas como seu serviço, mas como alguém que compreende que o verdadeiro poder está acima do ouro. Respondeu, sua voz agora firme e cheia de convicção. Mas para isso, devo estar sempre à sua frente, agindo antes que as sombras se tornem tempestades. Rashad suspirou, o peraço das emoções, lutando para encontrar um caminho entre o orgulho e a necessidade. O brilho da lua refletido em seus olhos tornou-se quase líquido, e por um instante foi possível ver o homem além do sheik bilionário, alguém cansado, mas disposto a se reinventar. Um leve som interrompeu aquele diálogo silencioso, o rumor das cortinas trêmulas anunciando a chegada inesperada de uma figura do passado. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher envolta em véus finos, seu olhar intenso e calculista atravessando o salão como uma flecha certeira. A sala inteira prendeu a respiração diante da visão inesperada. Sua Alteza, começou ela num sussurro que reverberou pela grandeza das paredes. Creio que o verdadeiro teste para este império está apenas começando. Rashad virou-se para encarar aquela intrusa, o coração marcando um compasso descompassado. A presença daquela mulher não era apenas uma ameaça ao trono, mas uma sombra que exploraria todos os cantos ocultos do palácio e talvez alcançasse os segredos mais profundos guardados entre ele e Layla. O silêncio denso do salão deu lugar a uma tensão quase palpável, e naquele instante, Rashad compreendeu que o futuro não seria decidido por suas riquezas, mas por todas as batalhas que se vencem quando o amor, a traição e o poder se entrelaçam sob as areias infinitas de Zaham. E enquanto seus olhos se entrelaçavam com os de Layla, um pacto silencioso nasceu, prenunciando que, para sobreviverem, teriam que lutar juntos contra uma tempestade cuja fúria ainda estava por vir. O véu da noite pairava sobre o palácio de Zaham, tornando as sombras ainda mais densas, como se o luxo opulento se misturasse a um silêncio carregado de segredos não ditos. Rashad se afastou da janela, o peso da carta ainda presente em sua mão. Cada palavra lida pulsava em seu peito como uma adaga afiada, cortando aquela armadura de poder que ele corpo e alma havia erguido. Ao seu lado, Layla permanecia firme, sua presença uma mistura inesperada de calma e fervor contido. O vasto salão irradiava um brilho dourado sob a luz das velas, mas nenhuma chama poderia aquecer aquele momento. O ar parecia pesar mais, carregado de presenças invisíveis, as intrigas silenciosas que rastejavam pelos corredores do palácio, prontas para engolir o reino de Zaham e a própria alma do sheik bilionário. Ele deu um passo lento até Layla, fixando nela um olhar que raramente concedia a alguém. Era o olhar de um homem que estava acostumado a ter respostas prontas, mas que pela primeira vez reconhecia a ausência delas. Layla, sua voz normalmente firme como aço, carregava agora uma sombra de urgência. Este império que construí com suor e sangue está sendo corroído por dentro. A traição que me assombra não vem de inimigos externos, mas das próprias pessoas em quem depositei confiança. Ela sentiu esse instante como um terremoto silencioso, uma fissura que abria suas almas para verdades até então permanecidas no silêncio. Sua mão tremia, mas sua voz não fraquejou. Meu Senhor, a fragilidade que o assola tem nome e rosto. Não são apenas forças externas, mas as sombras que se escondem na corte que ameaçam derrubar tudo.
Ouvi rumores, sussurros de dissidentes disfarçados de aliados. Essa tempestade não se anuncia pelo trovejar, mas pelo silêncio de quem cala. Rashad apertou os punhos. O som abafado da porcelana rachando sob seu aperto estava gravado em sua mente. O deserto lá fora parecia testemunhar a luta entre um homem contra a traição que lhe sussurrava em toda. Esquina dourada do palácio. Ele andou lentamente até o tapete persa. A textura sedosa passando sob os dedos como se o luxo fosse agora uma prisão insuportável. Diga-me, Layla, lamentou-se em um quase sussurro. Como posso proteger uma fortaleza onde as muralhas desmoronam por dentro? Onde cada olhar pode esconder veneno e cada palavra mentira? Ela se aproximou, o rosto iluminado pela tênue luz que refletia nas pedras preciosas ornamentando o salão. A fortaleza, meu senhor, deve encontrar seu escudo não em muros altos, mas naquilo que ninguém pode comprar, a verdade que só a coragem pode trazer. Confie em mim não como uma serva, mas como alguém que ama este império tanto quanto o senhor. Um silêncio pesado caiu entre eles, como se aquela confissão tivesse selado um pacto mudo entre dois mundos tão díspares, porém irrevogavelmente ligados. Rashad expirou fundo, os olhos brilhando com o fogo incomum da vulnerabilidade rara. Então me mostre, Layla. Mostre-me quem está por trás dessas sombras, antes que Zahran seja engolida pela escuridão. Enquanto seu comando pairava no ar, a porta do salão rangia lentamente. O som cortante fez os dois se voltarem num uníssono tenso. A figura que entrou era envolta em véus de um branco diáfano, mas havia algo, um fogo intenso, em seus olhos que queimava a própria alma daquele espaço. Ela caminhou com a graça de quem conhece a cada pedra daquela fortaleza, um sorriso enigmático curvando seus lábios. Rashad al-Khoury, sua voz ecoou firme e fria como aço. Poucos sabem que o verdadeiro poder não reside apenas em ouro ou glória, mas em segredos enterrados nas areias do tempo. O sheik estreitou os olhos, o ar se tornando denso e pesado como tempestade de areia prestes a desabar. E quem é você para cruzar minha porta com tais palavras? A mulher retirou um dos véus, revelando um rosto marcado pela beleza cruel das desertinas, mas que escondia feridas profundas além da superfície. Sou Amina Zahra, disse. Sua voz, uma promessa velada de perigo e passado não esquecido. Aquela que um dia jurou proteger este império, e que hoje traz notícias que podem destruí-lo ou salvá-lo. Layla sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela já tinha ouvido falar de Amina, uma antiga conselheira próxima do sheik, cuja aparição agora anunciava um novo capítulo de tormentas e traições. Rashad deu um passo à frente, sua figura imponente ofuscada apenas pela intensidade do conflito que se gestava diante dele. Então fale, Amina. Diga-nos quais tempestades se avizinham. Ordenou, mesmo sabendo que as palavras dela poderiam rasgar o véu da paz já tão frágil. A mulher deixou escapar um sorriso sombrio, como quem segura um segredo com a ponta dos dedos. Os ventos do sul já não são apenas rumores. As províncias se fecham em silêncio, lideradas por homens dispostos a derrubar seu reinado. E não é só isso, Rashad. Há alguém dentro deste palácio que trama o inimaginável. Alguém muito próximo. O silêncio que se seguiu foi cortante. Até as luzes das velas pareciam vacilar diante da intensidade daquele anúncio. Rashad olhou para Layla e depois para Amina, como se buscasse a linha tênue entre traição e lealdade, entre verdade e engano,
espiadamente entre o poder e a sobrevivência. Seus olhos brilharam de uma determinação feroz que desafiava o próprio destino. Prepare-se. A guerra que se aproxima, não será apenas de exércitos, mas de sombras que se escondem nos corações daqueles que achávamos confiar. Layla sentiu sua própria respiração acelerar. O peso daquele momento, talvez o maior desafio que já enfrentaram juntos. O sheik bilionário tomou a mão da serva, um encontro de forças tão opostas e complementares quanto o ouro e a areia do deserto. E enquanto a noite se aprofundava, um vento impiedoso revolvia as areias de Zahran, prometendo que nada, nem amor, nem poder, poderia proteger aqueles que ignorassem as tempestades que se avizinhavam. Nos lábios de Rashad, quase inaudível, um juramento sombrio. Não deixarei que nada destrua este império, nem mesmo se isso significar enfrentar os fantasmas mais sombrios do meu próprio coração. Amina permaneceu imóvel por um instante que pareceu durar uma eternidade, seu olhar perfurando além da opulência do salão, buscando confrontar o que Rashad se recusava a mostrar. A tensão entre ela e Layla era palpável, uma batalha silenciosa onde nenhuma palavra fora dita, mas cada gesto carregava um peso fatal. Rashad sentiu o coração acelerar, a respiração ficando pesada. A figura de Amina despertava nele um misto de desconfiança e memórias dolorosas. O passado, como o deserto que circundava o palácio, era vasto e implacável, escondendo tempestades que ameaçavam soterrar tudo sob uma areia movediça de segredos enterrados. Amina, começou Rashad, a voz cortada por uma irritação contida. Seu retorno depois de tantos anos não é um acaso. Diga, o que realmente lhe traz de volta a Zahran? Você busca redenção ou vingança? A mulher sorriu com amargura, seu braço ligeiramente cruzado ao peito, como se buscasse proteger-se de fantasmas invisíveis. Vim cuidar daquilo que uma vez prometi proteger, mas essa missão tem novos perigos, Rashad. Não só as vozes ao sul se ergueram, mas o próprio solo que pisamos ameaça ruir sob nossos pés. Layla observava cada palavra dita, seu corpo tenso como se aguardasse a próxima pedra a ser lançada naquele jogo cruel. Ela sabia que Amina não vinha com promessas de paz. Por trás daquele rosto sublime, havia uma tempestade que poderia devastar não apenas o império, mas os frágeis laços que começavam a se formar entre o sheik e ela. E o que exatamente devemos temer? Rashad indagou, seu tom carregando o peso de um homem que luta por manter o controle do que lhe resta. Amina avançou um passo, os véus balançando levemente, positivamente, como um aviso de que aquele instante marcaria uma virada. A traição não vem apenas dos rebeldes, ela está dentro dos muros, nos sussurros que voam entre as festas e nas alianças que se desfazem nas sombras. Há um traidor na corte, revelou com a voz baixa, quase um sussurro venenoso. O silêncio caiu como um manto negro, tão espesso que parecia sugar até mesmo o calor das velas no imenso salão. Rashad apertou o punho, as juntas ficando brancas contra a seda do revestimento do tapete. Um traidor? Repetiu, fixando os olhos em Amina, como se pudesse arrancar a verdade dela, sem precisar ouvir mais. Layla deu um passo mais perto, sua voz firme cortando a névoa de tensão. Tenho observado a corte há meses, meu senhor. Vi olhares que evitam o seu, ouvi palavras que não deveriam ser sussurradas. A segurança que você acreditava ter é uma ilusão delicada. Se não agirmos rápido,
Zahan estará perdida antes mesmo das rebeliões começarem. O sheik deu um passo para ela, a mão pesada pousando sobre seu ombro. Um gesto que parecia tanto protetor quanto possessivo. Você ousa falar desse modo, Layla, porque provou ser leal. Mas isso não me garante que todos pensam o mesmo. A corte é um jogo cruel, e não sei se estou preparado para apostar tudo, inclusive minha vida, por alguém que veio do nada. Os olhos de Layla brilharam com determinação, seu pulso batendo acelerado, mas sua postura não vacilou. Não vim ao seu lado para ser uma jogadora, Rashad. Vim para ser sua aliada. Disse, deixando claro que por trás da fragilidade aparente havia uma força inabalável. O sheik abriu a boca para responder, mas o som dos passos apressados pelo corredor cortou o momento. Um jovem homem entrou, trajando o uniforme elaborado dos guardas reais, o rosto pálido e os olhos marejados de medo. Sua Alteza, ele disse com dificuldade, notícias urgentes do sul. As tropas rebeldes avançam mais rápido do que o previsto. E há rumores de que o inimigo já possui um informante dentro do conselho. Rashad sentiu o mundo girar por um momento. Sua mente, tão acostumada a comandar, agora era assombrada pela dúvida e pela urgência da situação. Amina falou primeiro, com um tom gelado. Eu avisei, sheik bilionário, a guerra não será apenas com espadas e cavalos, mas uma luta silenciosa pelas almas e segredos dessa corte. Ele voltou o olhar para Layla, a mão não mais repousando nela, mas firme ao seu lado, como um sinal tácito de que aquela batalha, por mais complexa e perigosa que fosse, não seria travada sozinho. O silêncio do palácio foi rompido apenas pelo sussurro do vento. Lá fora, que trazia o aroma da tempestade iminente, uma promessa de que as areias de Zahan estavam prestes a se agitar como nunca antes, e que no meio desse turbilhão, apenas os mais fortes sobreviveriam. Rashad fechou os punhos, respirando fundo, seu olhar finalmente fixando-se na figura de Amina. Mostre-me onde está a traição. Quero o nome do inimigo que se esconde em nossa casa. As luzes da sala oscilaram por um instante, como se o próprio palácio respondesse à fúria contida daquele homem. Layla sentiu o peso daquele instante, o coração pulsando em compasso acelerado, ao ver o sheik bilionário que conhecia, prestes a enfrentar não apenas seus inimigos externos, mas os demônios internos que ameaçavam destruir tudo o que ele amava. E foi nesse momento, quando a máscara do poder começava a rachar, que uma sombra silenciosa deslizou pela porta. Aberta, seus olhos fixos em Rashad, com uma intensidade que fez até a bravura de Layla estremecer. Rashad Al-Khuri, a voz baixa e segura da figura encoberta pelo manto, ressoou pelo salão. Há uma verdade que você não está preparado para enfrentar. Uma verdade que pode sepultar sua glória e transformar aqueles que você chama de aliados em seus piores algozes. O sheik prendeu o ar nos pulmões, o mundo ao seu redor se contraindo em uma corrente de gelo e fogo. Quem é você? Sua voz foi um fio de aço, uma ordem que carregava o peso de tudo que havia construído e ainda precisava proteger. A sombra avançou um passo, revelando um sorriso tétrico e um brilho nos olhos que carregava mais perigos do que o império inteiro. Sou a peça que falta no seu jogo, sheik bilionário. E acredite, o jogo está prestes a começar. Amina avançou na sala com uma determinação que parecia misturar o aço da desertina e a tempestade que só o deserto sabe guardar. Seu olhar, um convite inquietante, desafiava não apenas o sheik bilionário, mas também Layla, como se cada uma fosse peça fundamental de um tabuleiro montado para destruir
ou salvar Zahram. Rashad sentiu o ar pesar ao seu redor, a opulência dourada do salão se tornando uma tesão líquida. O brilho das estrelas visíveis lá fora parecia fraco diante da escuridão que se espraiava entre eles, trançando uma teia de segredos perigosos. Por um instante, o impassível líder do império vacilou. Seus olhos, antes sempre gélidos, revelaram um toque de medo disfarçado. Amina, sua voz era uma mistura de farol e tempestade. Se você retornou, o motivo deve ser tão pesado quanto o deserto ao meio-dia. Não estou disposto a mais enganos. A mulher sorriu, um sorriso que não animava os lábios, mas que acendia sombras de antigas chagas. Vim expor a traição que cresce sorrateira, Rashad, não dos rebeldes que você espera lá fora, mas daqueles que caminham todos os dias entre nós, ungidos pela confiança falsa. O coração de Layla bateu acelerado, como se cada palavra fosse uma lâmina arranhando a superfície da segurança que eles tentaram construir. Ela cruzou os braços na frente do corpo, a elegância simples de seu vestido contrastando com a dureza do momento. Sabia que aquela revelação poderia destruir tudo, mas também poderia ser a força que salvaria o que restava. Rashad respirou fundo, a mandíbula cerrada, sentindo o peso do império esmagar-lhe as costas. Mas havia algo mais, algo novo e inquietante. Mexia em seu âmago, uma partícula de esperança talvez, o medo entrelaçado com as sensações que Layla despertava nele. Tão diferentes do convencional medo ou raiva. Mostre-me quem ousa trair este império sob meu teto, ordenou com voz rouca, mas firme. Amina desdobrou uma série de pergaminhos que trazia escondidos sob o manto. Com mãos firmes, despejou fragmentos de conspirações, nomes velados em códigos e documentos que denunciavam alianças sombrias. Cada palavra lida fazia a sala aquietar ainda mais, como se o próprio palácio prestasse atenção à sentença silenciosa que recairia sobre traidores desconhecidos. Layla beijou os lábios, uma reação involuntária à tensão crescente. Ela sabia que aquela batalha não seria ganha apenas por armas, mas por movimentos precisos e coragem. Rashad caminhou até a janela novamente, olhando a vastidão infinita das dunas que se perdiam em noite sem lua. O ar quente do deserto invadia o salão, trazendo cheiro de pedra e promessa de tempestade. Fui um homem acostumado a destruir inimigos externos com um único gesto. Agora, tenho diante de mim um exército invisível que pode me quebrar, sem que eu sequer possa fazer com que vejam o golpe prestes a cair, confessou, a voz pesada de um príncipe caído em seu próprio reino. Layla avançou um passo hesitante, a mão quase tocando seu braço, mas contida. Seu olhar castanho estava embebido de uma doçura dura. Rashad, até mesmo o ouro mais puro precisa ser lapidado. Não podemos lutar sombras com armas visíveis. Mas juntas, luz e sombra, podemos encontrar a verdade escondida entre as areias. O sheik virou-se e, naquele instante, o calor do olhar de Layla cruzou o frio do dele. Uma batalha silenciosa entre desejo, desconfiança e, algo quase impossível, confiança. Você arrisca isso, murmurou, porque já se entregou demais a este jogo, Layla. Está ao meu lado, e ainda assim, temo que não vejo quando olho para você. Ela sorriu de leve, um gesto carregado de segredos e promessas. Não estou aqui para ser lembrada como sombra, saudade ou submissão. Estou aqui para ser sua voz, quando o silêncio for perigoso. A sua aliada, mesmo quando a corte não puder escolher lados. Antes que Rashad pudesse responder, a porta do salão foi aberta com um estrondo abafado, tirando o fôlego a todos presentes.
Um homem de olhar frio e traje formal entrou, seus passos pesados contra o mármore, preenchendo o ambiente de uma ameaça velada. Sua Alteza, anunciou com voz baixa, carregada de urgência, interceptamos uma comunicação secreta. Alguém dentro do Conselho planeja entregar Zahran nas mãos dos rebeldes. O nome está em código, mas sabemos que tem acesso aos seus aposentos. A tensão rompeu qualquer barreira, ameaçando engolir os presentes. Rashad aproximou-se do homem, a respiração pesada, uma tempestade contida em seus punhos. Virou-se para Layla, os olhos ardendo, com uma mistura singular de medo e determinação. A guerra está dentro da minha casa, e o inimigo caminha sob o mesmo teto que a minha lealdade. Ela pegou sua mão com delicadeza inesperada, um toque que trouxe calma ao caos crescente. Então, lutaremos juntos. Esta batalha não é sua sozinha. O sheik bilionário segurou esse gesto, sentindo o peso e a leveza que só ela podia trazer ao seu mundo ameaçado. De repente, uma sombra deslizou pelo canto da porta, quase imperceptível, mas suficiente para que Layla e Rashad percebessem. Um olhar obscuro e frio visou Rashad com uma intensidade cortante. A figura sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, daquele tipo que carregava promessas de caos e revelações destroçantes. Rashad Al-Khoui. A voz era um sussurro venenoso. O verdadeiro jogo está apenas começando. Prepare-se para descobrir quem, de verdade, segura as rédeas do império. E para que preço? O sheik apertou a mão de Layla naquele instante, o coração pulsando contra o peito com a força de uma tempestade iminente. A escuridão fora do salão parecia encolher diante da fúria contida daquele homem. O ouro do império brilhava mais fraco diante do peso das traições e do amor ardente que começava a tecer-se nas sombras. Naquele breve instante, Rashad sabia, nada seria como antes. O sussurro daquela voz e o brilho daquela presença anunciavam uma tempestade que poderia varrer não só seu império, mas tudo o que lhe restava no mundo. E assim, entre o silêncio e o vendaval, enquanto as areias agitavam-se sob a lua oculta, o sheik bilionário e sua serva, agora aliada inseparável, estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. O silêncio que se abateu sobre o salão dourado foi estranho, quase palpável. A iminência da traição, embora sussurrada, estava agora cravada entre as pedras do palácio como uma lâmina oculta, pronta a ferir a qualquer instante. Rashad Al-Khoui permanecia imóvel, o corpo arqueado, os olhos fixos num ponto indefinido, além das janelas abertas para o deserto. A lua, fraca e distante, esgueirava-se entre fragilidades de nuvens, como se a própria noite pressentisse a tormenta que se formava. Layla sentiu sua respiração acelerar, cada vez mais curta, enquanto a mão do sheik pesadamente repousava sobre seu ombro. Era um gesto de proteção, mas ao mesmo tempo revelador da vulnerabilidade que ele raramente permitia mostrar. Pela primeira vez, ela não via ali apenas o imbatível senhor de Zahran, mas um homem encarando um abismo de dúvidas, medos e traições. A mina majestosa e fria observava a cena com olhos que guardavam segredos em fissuras antigas. Sua presença descortinava um passado que Rashad tentava esquecer, um passado que agora retornava para afundar as pontes construídas e ameaçar a frágil aliança entre ele e Layla. O tempo não espera Rashad. Sua voz cortou o ar estagnado com a precisão de uma flecha. Aqueles que acreditávamos fiéis
caminham agora na tênue linha entre a lealdade e a traição. E é nas sombras da confiança que se escondem os golpes mais fatais. O sheik não respondeu de imediato. Seus olhos percorreram o salão, captando a opulência que parecia agora mais uma jaula dourada do que um trono. As tapeçarias persas, os lustres reluzentes, o incenso que ainda pairava como uma névoa carregada, tudo parecia conspirar contra a paz frágil que os últimos acontecimentos ameaçavam dissolver. Layla deu um passo à frente, firme. Seu olhar, ainda que humilde, carregava uma determinação feroz. Não podemos mais fechar os olhos, meu senhor. A corte move-se como areia entre os dedos. Disse, a voz firme, mas com um leve tremular que traiu o medo contido. Tenho observado rostos que sorriem, mas que escondem facas. E ouvi palavras que se embolam em mentiras para destruir-nos por dentro. Rachá virou-se lentamente para ela, cada movimento revelando a tensão que consumia seu peito. A mão dele apertou suavemente a dela, misturando poder e fragilidade em um toque que falou mais que qualquer palavra. Você, Layla, foi uma incógnita que eu desdenhei. Até agora, confessou, o brilho em seus olhos oscilando entre a raiva e a admiração. Quem diria que por trás da serva humilde habitava uma chama disposta a desafiar os ventos e mudar o destino do palácio? Ela sorriu, sem vaidade, mas com a coragem que só aqueles que arriscam tudo podem ter. Não sou apenas uma serva, Rashad. Sou o ouvido do deserto, capaz de ouvir os sussurros que você não pode, e a voz que você talvez deva escutar. Antes que pudesse dizer mais, o silêncio novamente peso trouxe um ruído abafado vindo do corredor. Portas foram escancaradas com violência, e vários homens armados entraram escoltando uma figura enigmática. A compreensão rápida e queima de adrenalina marcou a expressão de Rashad. Quem ousa? A voz dele soou congelada, cortante como um aço. Interromper nossa reunião com tanta audácia? O líder da escolta fez uma reverência contida, entregando ao sheik um envelope grosso e pesado. Rashad rompeu o selo com dedos firmes, desdobrando o conteúdo diante de todos. As palavras escancaradas naquele papel só puderam trazer a avalanche que Rashad temia. O traidor foi capturado, anunciou o mensageiro com voz grave. Mandante e cúmplice têm mais membros em seus planos do que imaginávamos. Eles operam sob o disfarce dos mais leais. Um som de estilhaços de porcelana ecoou quando Rashad, surpreso e enfurecido, apertou o envelope com força. Seus olhos buscaram Layla, encontrando neles a mesma ansiedade e coragem que carregava como escudo. Isso muda tudo, murmurou o sheik, a voz reverberando com a fúria contida de um vulcão prestes a explodir. A corte não é apenas cenário, mas campo de batalha, e o inimigo, mais cruel, está mais perto do que jamais imaginei. Layla inclinou-se para perto, seus dedos tocando a mão de Rashad num sussurro de conforto e cumplicidade. Juntos, podemos iluminar as trevas, revelar os vermes que corroem nossas raízes, afirmou, sentindo no peito o peso da responsabilidade e a força do vínculo que começava a se firmar. Rashad sentiu a decisão se cristalizar dentro de si. Por mais que o império ameaçasse desabar, por mais que o peso das traições lhe esmagasse o espírito, não recuaria. Ele se voltou para Mina, sua voz firme e resoluta como aço moldado pelo fogo do deserto. Você traz os nomes. Eu prarei a justiça. Que se quebrem os laços falsos, que caiam as máscaras. Ordenou, o brilho feroz de um leão que protege seu território nascendo mais uma vez. A sala parecia tremer sob aquela determinação, enquanto o vento lá fora agitava as cortinas,
trazendo consigo um cheiro de tempestade. Cada pessoa ali sabia que a quietude era apenas um breve intervalo antes da tormenta. Layla sentiu seu olhar cruzar com o do Sheik. Um mix de medo e esperança, promessa e perigo. Então, do lado oposto do salão, um suspiro quase imperceptível. Um vulto se destacou das sombras. A figura envolvida num manto escuro que absorvia as luzes ao redor. Seus olhos fixaram Rashad com um fogo que não prometia nada bom. O verdadeiro jogo começou, sussurrou aquela voz carregada de veneno, deslizando como uma serpente entre as presas do poder. Rashad cerrou os punhos, cada fibra dele pronta para o embate, não apenas pela coroa, mas por tudo que começava a valer mais do que ouro. O coração que lentamente se abria para Layla, a esperança que desafiava a sombra da traição. E lá, na vastidão silenciosa do palácio de Zahran, o embate entre luz e escuridão começava. Uma guerra que nenhum exército poderia vencer sozinho, mas que talvez juntos Rashad e Layla pudessem enfrentar. Porque no fim, a força de um sheik bilionário não está apenas no ouro que o cerca, mas nas alianças que o destino insiste em tecer no coração da tempestade. O silêncio no salão se quebrou como um vidro ao ser tocado por uma mão trêmula. Rashad sentiu o peso daquelas últimas palavras como uma lâmina fria atravessando sua coragem. O império que se erguera há anos sob seu comando ameaçava ruir, não pelo fogo dos inimigos externos, mas pelas chamas silenciosas que queimavam. Por dentro, alimentadas pela traição, ele desviou o olhar para Layla. Havia ali uma força que o surpreendia até então. Não a força dos títulos ou da riqueza, mas a força suave e inexorável de quem entende aquilo que a arrogância não vê. Layla, ele murmurou, a voz rouca, embargada por uma mistura inédita de apreensão e esperança. Você acredita que ainda podemos controlar esta tempestade que se aproxima? Ela respirou fundo, sentindo o calor do ar carregado do deserto entrar pelas janelas com perfume de jasmim e areia quente. O olhar castanho, que por tanto tempo fora mero reflexo da sombra que a cercava, agora ardia com determinação. Não apenas controlar, respondeu, com uma convicção que espuma na voz e aço em seu silêncio, mas virar essa tempestade contra quem ousa nos desafiar. Mas para isso, meu senhor, precisamos desfazer as teias invisíveis que prisioneiram o palácio. Rashad sentiu o aperto no peito se intensificar. Sabia que cada palavra de Layla era um convite para mergulhar num abismo desconhecido. As sombras na corte não eram simples inimigos. Eram espectros camuflados em rostos familiares, portadores de um veneno que corria silencioso, com o poder de destruir o império que ele tanto amava. A porta do salão rangeu, anunciando a chegada inesperada de uma figura familiar, marcada pelo tempo e pela dor. Amina Zahra entrou com a graça austera de uma mulher que carregava antigos juramentos e novas tempestades. Vim com mais que avisos, disse, a voz carregada de presságio. Trago o mapa do veneno que corrói das raízes, e as marcas revelam um coração partido que se tornou fera. O olhar de Rashad se fechou como a porta, que se fechava atrás de Amina. Seu peito arfava, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seu orgulho. Layla aproximou-se, tocando delicadamente a mão do sheik. Um gesto que era promessa e desafio, luz e sombra. Essa aliança, seus olhos ardiam, é o que pode salvar Zahran. E talvez do que tudo, salvar a alma que teima em se esconder por trás do príncipe de ouro. Rashad descobriu, pela primeira vez, que aquele toque suave era a âncora que buscava no cais crescente. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro guardado no silêncio traiçoeiro do deserto.
Mostre-me onde a traição se esconde. Eu desvendarei cada mentira e teimarei cada sombra que ameaça este legado. O salão parecia respirar em uníssono com ele, vibrando na tensão entre o luxo opulento e a ameaça invisível. Então, a mina desdobrou diante deles rolos de pergaminho, como um oráculo que revelava os segredos mais sombrios. Nomes cifrados, alianças ocultas, planos urdidos nas sombras. Uma dança macabra, em que o palácio não era palco, mas prisão e campo de batalha. Layla fitou os documentos com olhos que haviam aprendido a decifrar silêncios e esconderijos. São mais do que conspirações, disse, a voz firme, enquanto a mão se apertava na mão de Rashad. São contornos de uma guerra que poucos percebem, mas todos sofrerão. Rashad passou a ponta dos dedos sobre o tapete persa manchado pela porcelana caída, sentindo o contraste entre a suavidade que sustentava o reino e a lâmina escondida entre as dobras da seda. Antes eu enfrentava inimigos externos com a fúria de um comandante, confessou, o olhar tornando-se um fogo escaldante. Agora, a batalha mais cruel é contra o invisível, contra o silêncio que mata antes mesmo do golpe final. Layla deu um passo, o vestido simples deslizando no chão que refletia o brilho fraco do luar. Uma cena onde a simplicidade encontrava o majestoso, como o deserto encontra suas estrelas em noites sem primaveras. Então lutaremos com o que temos de mais verdadeiro, declarou, a voz permeada pela esperança e pela coragem que brotava do vínculo entre eles. Juntos. Luz e sombra unidas para reescrever o destino deste império. Rashad virou-se para encará-la, a intensidade do olhar dele se chocando como tempestades prestes a explodir. Você aposta sua vida nisso, Layla? Ela sustentou o olhar daquele sheik bilionário, que pela primeira vez não era apenas um rei isolado em sua torre de ouro, mas um homem olhando na direção do desconhecido. Apresento minha vida para proteger o que amamos e para enfrentarmos lado a lado o que quer que o destino traga. Uma súbita batida na porta fez o ar congelar. A entrada abrupta de um emissário, rosto tenso e pernas firmes, trouxe novas notícias urgentíssimas. Rashad absorveu as palavras como uma punhalada. As tropas do sul avançam, e o traidor na corte já sabe de seus passos. O cerco está mais apertado do que imaginávamos. Um grito silencioso pairou entre eles. Rashad sentiu o peso da coroa esmagar seus ombros, mas também a mão calorosa de Layla, firme e implacável. Lá fora, o deserto parecia erguer uma muralha de areia contra o céu estrelado. E dentro do palácio, as máscaras começavam a cair. Na penumbra, uma figura se esgueirou. Um vulto com olhos de aço e um sorriso sombrio que prometia destruição. Al-Khoury. Considera a coroa imposta em Pudo ter diante da vida sem amargo laçás. A voz gélida percorreu o salão como vento cortante de tempestade. Não adianta fugir. O jogo apenas começou. E eu segurarei as cartas que determinarão seu destino, e o de todos que ousam caminhar ao seu lado. A mão de Rashad apertou a de Layla. Um pacto silencioso e irrefutável de que enfrentariam juntos o inevitável. O brilho das joias e do ouro do império enfraqueceu frente à ameaça crescente. Ele sabia no íntimo do peito que do lado oculto daquele jogo mortal, o verdadeiro inimigo poderia ser alguém que sempre esteve muito perto dele, dentro dos muros dourados do palácio, pronto para ceifar não só seu império, mas a última esperança de amor
que começava a florescer naquelas areias infinitas. E no instante em que o olhar do sheik bilionário encontrou o de Layla, ambos sabiam. Aquela noite marcava o início da batalha mais amarga, uma guerra onde poder, paixão e traição se entrelaçariam em um destino impossível de prever. A luz fraca da manhã filtrava-se pelas janelas estreitas do palácio de Zahram, tingindo as paredes douradas com tons de ouro suave e promessas renovadas. Rashad al-Khuri permaneceu imóvel na ampla sala, olhar fixo no horizonte, onde o deserto brilhava sob o sol nascente. Mas algo dentro dele já não era o mesmo. A luta pela sobrevivência de seu império havia transcendendo as armas e traições, tocava seu espírito e seu coração, tão expostos quanto nunca antes. Layla estava ao seu lado, firme e silenciosa, a presença dela mais forte do que qualquer muralha. Era quase como se, na força da aliança que construíram, renascesse o próprio poder do Emirado. Encontramos o traidor, comentou Rashad, a voz rouca, mas decidida, quebrando o silêncio que só o peso da responsabilidade criava. Ali estava a serpente, um conselheiro que usou as sombras para tentar nos destruir. Layla sentiu, seus olhos castanhos refletindo alívio e uma centelha de justiça. Com as provas que reunimos, a corte agora vê a verdade. Quem tentou apagar o coração de Zahram foi desmascarado. Ela tocou gentilmente a mão do sheik, uma confirmação de que não estavam sozinhos nessa reconstrução. Nos corredores, a atmosfera mudava rapidamente. Rostos antes fechados começaram a se abrir em sorrisos contidos, os sussurros de desconfiança dando lugar a conversas de esperança. A corte, por fim, encontrava equilíbrio, não pela força bruta do ouro, mas pelo elo forjado no fogo da verdade. Rashad permitiu-se um raro suspiro profundo, sentindo o peso se dissipar um pouco. A estimada Amina, apesar de sua rigorosa frieza, aproximava-se. Com um semblante que denotava respeito e talvez um tímido reconhecimento de que a coragem de Layla fora decisiva. O passado que eles enfrentaram juntos perdia força diante do futuro que começava a se desenhar. Você nos salvou de nós mesmos, declarou Rashad para Layla, a voz tremendo com sinceridade e admiração. Não apenas pelo que fez com o Império, mas por me mostrar que por trás da armadura há um homem que pode amar e ser amado. Os olhos de Layla brilharam e pelo primeiro instante pareciam brilhar, não apenas pela vitória, mas pelo reconhecimento profundo da intensidade que os unira. Eu sempre vi além das areias que cercam este lugar, Rashad. Que nossas diferenças sejam o que nos fortalece. Assim, envoltos na luz que assumia o palácio, eles caminharam até o jardim interno, um oásis exuberante no coração da fortaleza. Flores desabrochavam delicadas, seu perfume se espalhando em uma brisa leve que prometia paz. Ali, entre a beleza da natureza e o silêncio restaurador, Rashad sentiu que poderia finalmente derrubar as últimas barreiras que por tanto tempo o mantiveram distante. Revelando um sorriso quase tímido, ele tomou a mão dela com delicadeza. A promessa silenciosa daquele toque dizia mais que quaisquer palavras. Aquele amor seria o reino mais poderoso que construiriam juntos. O tempo parecia desacelerar, o sol subindo gentilmente no céu azul, refletindo o renascer de um império e de um homem. Lá fora, o deserto continuava imponente, mas agora parecia menos um cárcere e mais um guardião silencioso da nova era que chegava. O povo de Zahram começava a despertar para um amanhã onde o medo, as mentiras e as sombras
dariam lugar à luz da verdade e da reconciliação. Rashad e Layla, juntos, seriam os arquitetos não só de riquezas materiais, mas de uma justiça e de um amor que ultrapassariam gerações. E enquanto seus passos se fundiam em direção ao palácio, a história daquele sheik bilionário e de sua serva transformada em aliada inseparável gravava-se no tecido das areias eternas, um conto de poder, paixão e redenção que jamais seria esquecido. No silêncio profundo que antecedia a calma após a tempestade, Rashad sussurrou para si mesmo, mas alto o suficiente para que Layla ouvisse. Agora, finalmente somos livres. Ela sorriu, o coração leve, respondendo com a simples certeza que carregavam, juntos até o fim. O sol se elevava pleno sobre Zahran, iluminando um legado reconstruído e um amor que florescia, prova irrefutável de que, mesmo nas tormentas mais cruéis, a verdade e o afeto sincero sempre encontram seu caminho para prevalecer.